Oiê! Oi, Olá! eu mandei o convite aí para a Bom, Sônia também. e pro o Tiago? O Thiago vou enviar também agora há pouco, né? Porque eu falei com ele agora final da tarde, estava ok, agora já quase 7 horas, ele também deu ok. O Thiago, estou vendo aqui, ele acabou de entrar aqui, ó. Boa noite, Thiago. Ah, Vamos incluir ele ótimo, aqui. que bom. Porque aí a gente seria uma conversa aqui entre nós, informal por enquanto, né? Para as 20 Mas já tem outra horas, pessoa entrando, mas já enquanto tem as outras pessoas, pessoas, não? enquanto as pessoas É. vão chegando, né? Ah, né? Já entendi. mandei o convite também para o Thiago, para poder participar conosco. Thiago, a Sônia também já foi enviado o convite. Estou vendo aqui que já estamos com 17 pessoas participando. Sebastião também, boa noite, Sebastião. Acabou de entrar. A Mirelle, Sebastião, Psicologia, né? Nosso tesoureiro, né? Carioca. Romero, né? Bacana. Que legal, está sendo bem prestigiado. Né? E Cláudia, né? Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. Isso, né? Isso, a Sônia, olá, nossa Sim, boa presidente. noite, querido. Gente, eu Boa não sei noite. se. Boa noite, Francisca. O Tiago já entrou, Isso. Marcos? Para mim, Tiago, deixa eu mandar aqui para ele aqui. Peraí. Já são 8 horas em ponto. Isso, reenviei o convite para ele. Tá. Nosso ex-presidente Alisson Ponte também nos prestigiando, acabou de chegar. E agora, chegando nossa entrevistada Francisca, né? Olá, gente, boa noite. Boa noite, Francisca. Boa noite. Boa noite, professor boa noite, Tiago. Seja muito professor. bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar com vocês e conversar um pouco sobre a Não, uma logoterapia, as alegria enorme contribuições ter da você. logoterapia para a psicologia, não é isso? Sônia, muito boa noite. Marcos, boa Boa noite, noite. Tiago. Satisfação Boa poder noite, Marcos. prestigiá-lo, né? E enriquecer cada vez mais com sua. Agora há pouco ainda estava falando sobre aquele livro seu, né? No contexto da educação, o sentido da vida no contexto da educação, a Ah, maravilha sim. que é esse livro, né? Uma contribuição maravilhosa. Então, Sim. mas dando seguimento, né, nós estamos, a Sônia, a nossa presidente, né, da BLAI, né, ela fará a abertura, né, da live, certo, Thiago? Com a apresentação, aí depois a gente dá seguimento com a Francisca, que vai ser a pessoa que vai estar conduzindo a live juntamente com você, tá? Sim. E no caso, assim, quero dar boa noite ao professor e a todos os presentes. Tá me ouvindo bem, vocês? Eu vou me ausentar, eu não vou permanecer, né? Só faço essa abertura e a Francisca, ela conduzirá, só para que não fique tanto. E é uma alegria, viu, professor Tiago, em nome da diretoria da BLAI, mas principalmente em nome de todos os nossos associados, quero dar-lhe as boas-vindas, que Obrigado. professor que generosamente, né, nos brinda com sua presença, com seu conhecimento neste evento em celebração ao Dia do Psicólogo. Nós já estamos começando as celebrações, né? E para acompanhá-lo neste percurso, abordando ao tema as contribuições da logoterapia para a psicologia, eu quero convidar a professora Francisca Cruz, que ela compõe a nossa diretoria e representará a BLAI nesse percurso. E a minha participação
ser essa, só para dar as boas-vindas mesmo, tá bom? E agradecer ao professor, ao Marcos, à Francisca e aos associados. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigado, presidente. Obrigado, Sônia. Gratidão. Bom, boa noite, Marcos, Sônia, professor Tiago. E como a Sônia disse, né, sempre uma alegria enorme, né, ter você conosco. Você é quase a história da logoterapia no Brasil, né? E quando a gente fala nessa discussão, nessa interface entre psicologia e logoterapia, né, assim, vem logo o Tiago, né, como sendo alguém que nos representa, né, nessa interface de uma maneira muito rica, com muito aprofundamento, com muita competência, né? Então, acho que, assim, tê-lo conosco, né, aqui em nome da Blay, fazendo essa interface, essa discussão, realmente acho que é um privilégio, né, para todos nós. E aí nós pensamos nesse evento por conta em comemoração, Dia do Psicólogo, né, como é que a gente poderia aqui trazer a logoterapia, fazendo essa conversa. E aí, eu fui pensar a psicologia, né? Como eu sou de conselho, né? Tenho uma história com conselho de psicologia, então é sempre uma discussão rica que a gente faz na psicologia sobre a formação, né? A atuação do psicólogo. Então, são discussões sempre muito importantes, né? Que a gente não só nesse momento, mas em particular, nesse momento, a gente discute a psicologia brasileira. Então, assim, eu estava vendo um pouco da história da psicologia, né? Então, assim, nos moldes científicos, ela é datada de 1879, né? Ou seja, fazendo agora 142 anos. No Brasil, a sua regulamentação como profissão acontece no dia 27 de agosto de 1962. E essa regulamentação foi feita por meio de uma lei que definiu atividades de natureza privativa de quem exerce a profissão, relativas a diagnóstico e intervenção que utilize métodos e técnicas psicológicas. O marco regulatório do currículo mínimo e a duração dos cursos de graduação em psicologia foram fixados em 1963, né, voltados especificamente para a formação das pessoas cuja profissão fosse regulamentada por aquela lei, né, do ano lá de 62. Depois de um pouco mais de meio século desta regulamentação da profissão, a psicologia brasileira, né, que fará agora no dia 27, sexta-feira, 59 anos, está chegando a 60, né, muitas experiências aí ao longo desse percurso. Hoje somos um total de 407.745 psicólogos, né, psicólogas e psicólogas inscritos nos atuais 23 conselhos regionais de psicologia. Isso segundo o CFP, né? Eu peguei lá esses dados, eu peguei hoje, né? E é uma atualização feita hoje, que é da psicologia brasileira apresentada em números, né? E me chamou a atenção, né? Esse quantitativo. E mais de 5.000 instituições científicas e sindicais representando a área da psicologia. Há hoje quase um conselho regional para cada estado brasileiro, o que é um indicador de grande relevância que nos aponta para esse crescimento e regionalização da profissão e ampliação da formação. Maurício Neuberg, no caderno Ano da Psicoterapia, Textos Geradores, também um material do CFP de 2009, destaca que no século XX, a psicologia é marcada por uma série de contribuições oriundas de médicos, dentre os quais, né, nomes de destaque, Sigmund Freud, Jung, Pius, Moreno, Erickson e Viktor Frankl. Até mesmo, e aí esse destaque é falando desse lugar dos médicos, né? E esse destaque da contribuição dos médicos na psicologia também é apontado como ele se dá porque a psicologia ainda se mantinha restrita aos espaços acadêmicos em sua cruzada pelo conhecimento científico. E aí, assim, é nesse contexto do pensar a psicologia enquanto ciência e profissão e a serviço da humanidade do homem e do compromisso com o ser humano, que a Blay convidou o nosso querido professor doutor Tiago Antônio Avelar de Aquino
professor da UFPB, para falar sobre as contribuições de Viktor Frankl e de sua teoria, a logoterapia e análise existencial, para a psicologia brasileira. E aí, né, feito esse preâmbulo, como diz o professor Gutenberg, passarei, Tiago, a palavra para você. Né? Ok, Francisca, muito obrigado pela introdução, pela contextualização também desse momento, né, da história da psicologia brasileira, não é? Tiago, lembrando que a Francisca também é professora da Federal do Maranhão, isso, é doutoranda, colegas. psicóloga, né? Isso. E hoje é composta aí, compõe conosco a diretoria da BLAI. Né? Sim, sim. Enquanto a Francisca estava falando, eu estava me lembrando, né, a minha formação de psicólogo. Eu terminei em 1995, a minha graduação, e desde lá venho atuando como psicólogo, como professor também, e atualmente venho ofertando estágio na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu me encontro, embora no Departamento de Ciências das Religiões, mas também eu ofereço estágio na psicologia, né, em logoterapia. Então, aqueles alunos que desejam fazer a formação em logoterapia e análise existencial, eu também oferto, né, essa possibilidade para a gente trabalhar com a psicoterapia em Viktor Frankl. Né? E um tema muito, muito importante, né, a gente pensar na contribuição da logoterapia para a psicologia. Eu pensei em traçar algo mais geral, mais amplo, depois a gente pode discutir algo mais específico e dialogando um pouco mais. Ok? Bom, primeiro, a palavra ciência e profissão, né? É uma palavra muito importante, né? A gente está vinculado a um debate científico e também a um debate prático, né? A teoria e a praxis da logoterapia. Como corrente de psicologia, como a corrente de psicoterapia, que surge também naquele contexto científico, no contexto de uma contraposição a Freud, uma contraposição a Adler, e Frankl vai construindo e ofertando mais uma possibilidade teórica de repensar e pensar o ser humano, no sentido teórico e também no sentido prático do termo. Né? Então, primeiro, a gente pode pensar que é fundamental fincar a raiz científica da logoterapia, uma raiz fincada em bases filosóficas, em base fenomenológica para pensar o ser humano, né? E se contrapor ao que estava até então se estabelecendo como um saber psicológico, né, que Frankl vai dialogar e vai se contrapor também a algumas ideias dos seus antecessores e dos seus professores também. Né? Frankl vai ser aquele aluno inquieto que vai avançando, vai questionando cada vez mais, até subir nos ombros dos gigantes. Né? Essa metáfora é muito bonita de Frankl. Né? Ele se via como um anão que subia nos ombros de dois gigantes, Adler e Sigmund Freud. Né? E claro, quando o anão sobe nos ombros dos gigantes, né, de dois gigantes, né, consegue ver um pouco mais além e consegue dar uma nova visada à psicologia. Né? Primeiro, pensar um pouco na questão do que é ciência, na verdade. Né? Então, em termos mais abrangentes, né, a ciência é uma atividade de resolução de problemas. Então, isso é uma definição prática da ciência. Né? A ciência tem o objetivo de se deparar com um problema e construir uma teoria. A teoria é uma ferramenta que ajuda na resolução de problemas. Salvo engano, Kurt Lewin dizia, né, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Né? E aí somos suspeitos, né, Marcos, em dizer que a logoterapia, de fato, é uma boa teoria. Né? É uma boa antropologia que leva também a uma compreensão do homem, do mundo, que também conduz a uma boa prática, sobretudo na prática no âmbito da psicoterapia. Né? Então, uma teoria científica, em geral, ela não é a própria realidade. Né? Ela se aproxima da realidade. Ela nunca vai ser a realidade, o real. O que, então, podemos compreender de uma boa teoria é uma teoria que se aproxima mais do ser humano, né, dentro do âmbito da psicoterapia. Né? E uma teoria que não é tão boa, ela se distancia do real, do mundo real. Né? Então, Frankl propõe
não uma caricatura do ser humano. Ele dizia, o que eu recebi, né, na Universidade de Viena, na academia, né, na primeira metade do século XX, uma caricatura do ser humano. E Frankl se indagou naquele momento, isso não é o ser humano. Né? Ou seja, Viktor Frankl queria uma foto do ser humano, uma imagem mais próxima do ser humano concreto, do ser humano real. Né? Então, Viktor Frankl vai construindo a partir da sua praxis, sobretudo da prática da prevenção do suicídio, e a logoterapia é muito moderna por isso, né? Ela surge a partir de uma perspectiva de prevenção. Né? Hoje, o que há de mais avançado na psicologia é pensar na prevenção. Né? E Frankl já na primeira década, a segunda década, na verdade, né, em 1920, né, ele já estava pensando na prevenção do suicídio. E a logoterapia nasce exatamente nesse momento que Frankl está atendendo, está escutando jovens que estavam à beira do desespero. Né? Então ele vai, a partir dessa prática, né, ele tem então um objeto de estudo, né, que seria o sentido e os valores, e também vai construindo uma metodologia para ajudar o ser humano a desvelar, a descobrir os sentidos na sua existência. Né? Como o sentido como um fator principal de proteção, né, do ser humano, uma proteção do psicofísico, sobretudo, né? Também um valor de sobrevivência. Frankl vai constatar isso a partir da sua vivência no próprio campo de concentração. Ou seja, no campo de concentração, Frankl vivenciou aquela intuição que ele constituiu a partir da sua juventude. Toda a teoria de Frankl, poderíamos dizer, poderíamos concluir, foi compreendida, foi concebida na sua juventude. Naquele momento que ele estava se perguntando quem é o ser humano, afinal. Essa pergunta norteadora, pergunta fundante do seu pensamento. Então, Frankl, podemos dizer que Frankl tem um objeto e tem um método de investigação, fincado na fenomenologia, fincado na análise existencial como possibilidades do ser. Não apenas análise existencial como uma clarificação do ser, como tínhamos até então em Heidegger, mas, sobretudo, uma clarificação do sentido e das possibilidades de ser. Então, isso é marcante em Frankl, é um diferencial fundamental. A metodologia de Frankl leva em conta essas possibilidades, ou seja, conduz o ser humano para o futuro, numa compreensão de uma prospecção. Né? Essa palavra prospecção já vinha de Jung, né? E Frankl também pega essa perspectiva junguiana, essa capacidade prospectiva do ser humano de se projetar para o futuro e também leva para a sua teoria, porque é importante também desvelar as possibilidades de ser. Né? Aqui, então, temos uma grande contribuição de Viktor Frankl. Né? Para a logoterapia, assim como também para Heidegger, o ser humano se constitui a partir das possibilidades do futuro. O que tínhamos até então? Tínhamos até então que a criança era o pai do adulto. Ou seja, né, em Sigmund Freud, a gente encontrava essa perspectiva que o passado constitui o adulto. Ou seja, o desenvolvimento psicossexual na infância vai resultar em algumas patologias na vida adulta. Então, a psicologia vai se fixando muito mais no passado do que no presente, do que no futuro. E as teorias humanistas dão uma grande importância ao presente, sobretudo, né? E Viktor Frankl também vai, de alguma forma, clarificando essas possibilidades de ser futuro. Porque o ser humano nasce a partir do futuro, o ser humano se constitui a partir do seu futuro. Era o que Jerônimo Acevedo dizia, não é? Escrevia e também dizia aos pacientes: você é filho do seu passado, mas você não é escravo do seu passado. Por outro lado, você é pai do seu porvir. Então, o ser humano se modifica, se constitui a partir do seu porvir, a partir do seu futuro. Né? Essa ideia é importantíssima para Viktor Frankl, para o jovem Frankl, e também encontramos essa mesma ideia em Heidegger. O ser humano se constitui a partir do futuro. Então, Frankl, claro, é importante levar em consideração a historicidade, a biografia do ser, né, que é o que está no passado, afinal, é como se estivéssemos constituindo
no momento presente, o nosso próprio monumento. É o que Frankl, então, compreendia, que cada ação é o seu próprio monumento. Né? Estamos também compondo a nossa biografia, estamos compondo o nosso passado, mas a partir das possibilidades do futuro. Né? Então, nessa visão, Frankl muda a percepção do tempo, da temporalidade. Eu acho muito interessante a teoria de Frankl, sobretudo a teoria ontológica do tempo, né? Quando ele vai compreender que o tempo vai fluindo do futuro para o passado. Né? As possibilidades se presentificam, e o ser humano é um ser que decide, é um ser que escolhe, e é um ser que decide quais possibilidades ele vai depositar no seu celeiro ou no seu próprio passado. Isso constitui, então, sua própria essência. Né? Então, o ser humano não nasceria com nenhuma essência. E Frankl dizia, se há uma essência no ser humano, essa essência é a abertura do homem para o mundo. Né? O ser humano é um ser radicalmente aberto para o mundo. E a partir desse conceito, Frankl vai compreendendo a autotranscendência como um elemento fundante do ser humano, um elemento principal para ele se constituir no mundo. O ser humano é aberto para o mundo. Isso tem uma grande repercussão também na prática psicoterápica, ou seja, essa clarificação das possibilidades de ser e também essa clarificação ou esse desafio, né, que o terapeuta pode ajudar o paciente para a transcendência, para transcender a si mesmo, ou seja, não ficar ensimesmado, não ficar apenas olhando para si mesmo, mas olhar para um aspecto do mundo. Né? Por que olhar para um aspecto do mundo? Né? Afinal, a função do logoterapeuta seria similar à de um oftalmologista. Ampliar o campo perceptivo, essa é a função do psicoterapeuta, assim também como do oftalmologista. Porque um espectro de sentido vai brilhar do mundo para o ser humano. Né? Esse espectro de sentido, por si só, ele pode, então, transformar o ser humano. Né? No caso de Viktor Frankl, ele foi um ser humano que foi transformado também quando sai do campo de concentração. Né? Ele se transformou em um homem que sofria, em um homem que amava. E quando encontra a sua segunda esposa, a enfermeira Eleonore Catarina. Né? Então, o ser humano se transforma a si mesmo na medida que ele transcende para algo ou para alguém. Para uma pessoa a ser amada ou para uma causa pelo qual ele pode se dedicar. Então, essa descoberta é fundante para Viktor Frankl. Essa descoberta é essencial para pensar o ser humano numa nova perspectiva, uma perspectiva existencial. Né? Bom, então essa pergunta foi fundamental para Viktor Frankl. Afinal, quem é o ser humano? E Frankl, a partir dos seus antecessores, vai fazendo uma síntese entre Freud e Adler. Porque esse ser humano que Frankl está perguntando não é o ser humano neurótico, ou nem a histérica de Freud. Né? Esse ser humano que Frankl está perguntando é um homem saudável. Né? E para Frankl, o ser humano saudável é um ser consciente e um ser responsável. O que, então, está por trás dessa perspectiva significa, então, que o terapeuta, ou psicoterapeuta, né, como psicólogo, como alguém que está dentro da ciência, não é, fazendo a prática psicoterápica, ele vai buscar onde está o logos por trás do pathos. Onde está a dimensão saudável por trás da sua patologia. Claro que a dimensão passível de adoecer, que é o psicofísico, é importante também ser tratado. Né? Mas pelo menos o ser humano precisa de um para quê. Para que eu quero ficar bom? Para que eu quero ficar curado? Sem esse para quê, o ser humano não mobiliza forças internas latentes ao ser humano. Né? Ou seja, a logoterapia não dá nada para o ser humano. A logoterapia apenas desperta no ser humano a partir de um diálogo socrático que ele vai estabelecendo durante o processo terapêutico. Né? Então, um dos primeiros terapeutas a aplicar o diálogo socrático foi o Viktor Frankl. Né? Foi a logoterapia de Viktor Frankl. Hoje em dia, a TCC também utiliza do diálogo socrático como uma forma também terapêutica. Mas Frankl foi o precursor dessa perspectiva dentro do âmbito da psicoterapia. Um outro fato importantíssimo para Viktor Frankl
e isso vai também a crescer a psicologia, vai fazer com que a psicologia repense, não é? Quem é o ser humano, vai ser a ontologia dimensional, né? O conceito de ontologia dimensional, ou seja, a visão antropológica que todo psicólogo precisa ter, né? Cada teoria tem sua visão antropológica, sua visão de homem e de mundo. O que Frankl compreende é que essa visão de homem e de mundo, por si só, já é terapêutico. E que o terapeuta, o psicólogo, precisa ter consciência de quem é o ser humano, né? Frankl, então, vai dizer, vai escrever, sempre escrevendo e reescrevendo quem é o ser humano, né? Todos os livros de Frankl, praticamente, ele repete isso. Aquilo que Frankl está repetindo é porque é importante para a gente gravar. É importante para ele, não só para ele, mas para ajudar o ser humano, né? Então precisamos aprender também com essa metodologia de Viktor Frankl. Ele ensina ao se repetir também nas suas obras, né? Porque isso é importante. Aquilo que ele repete é fundamental para o terapeuta ter mais consciência de quem de fato é o ser humano. Interessante. Então, a ontologia dimensional é o coração da teoria, né? Assim como o complexo de Édipo é o coração da teoria freudiana, né? A ontologia dimensional é o coração da perspectiva de Viktor Frankl, né? E é interessante, Marcos, porque o Frankl tinha uma forma de ensinar, né, usando metáforas, né? Para simplificar um conceito, para exemplificar um conceito filosófico, ele então utilizava de metáforas para poder facilitar o nosso acesso ao conhecimento, ao pensamento dele, né? E acho muito interessante a metáfora do gato e do comerciante, né? Um comerciante judeu acusa o vizinho, o gato do vizinho, ter usurpado e ter comido 1 quilo de manteiga, né? E aí o judeu, né, pediu um julgamento salomônico, né? Chamou o rabino. O rabino foi mediar esse conflito entre o vizinho e o comerciante, né? E, sabiamente, o rabino pede ao comerciante que traga a balança, né? O comerciante vai, traz a balança, e ao vizinho pede para trazer o gato. Bom, agora eu trago o seu gato, né? Pega esse gato e coloca na balança, né? Ele acusava o gato de ter comido 1 quilo de manteiga, né? E aí pega o gato, pesa na balança exatamente 1 quilo, né? Entrega agora o gato ao comerciante e diz: aqui está o seu quilo de manteiga, né? O que é que Frankl está querendo dizer com essa anedota, não é, judaica, né? Agora confundiram também o ser humano, né? Onde está o especificamente humano, né? Ele foi reduzido ao seu psicofísico, ou seja, o ser humano não é nada mais que... E isso Frankl escuta aos 14 anos de idade do seu professor de História Natural, quando seu professor ensinava aos alunos que a vida não era mais nada mais que um processo de combustão e de oxidação, né? De fato, a vida é um processo de combustão, né? Como uma vela. A vela está ali no processo de combustão, mas o ser humano é mais que uma vela. O ser humano tem algo a mais. O ser humano é um ser que decide, até mesmo se ele quer ou não apagar essa vela. Então, isso é o ser humano, né? O que Frankl aprende também com esse momento, com o seu professor de História Natural, é que aprende com o negativo, né? Se a gente retira a palavra nada dessa frase, a vida não é nada mais que o nada leva ao niilismo, né? Se a gente retira a palavra nada, a frase fica diferente. O ser humano é mais que... É mais que... É mais que isso que se apresenta, porque o ser humano tem uma possibilidade de vir a ser, né? Isso é o ser humano. Não podemos, então, comparar ou reduzir o ser humano a um animal, né, que não tem consciência do seu passado, nem muito menos consciência do seu futuro. Nem muito menos o animal tem consciência que é um ser para a morte. Aí faz toda a diferença em pensar no ser humano, né? De onde vem essa vontade de sentido, de dar um sentido, de encontrar um sentido para a existência na consciência que nós iremos partir desse mundo, em algum momento, que a gente também não sabe, né? Então, essa consciência da finitude faz todo o diferencial. O ser humano não se contenta apenas em estar no mundo.
assim como os animais se contentam em estar no mundo, né? O ser humano, ele, ao ter consciência da sua própria finitude, ele tem o desejo de dar um sentido, de configurar um sentido na sua própria historicidade. Então, o ser humano é um ser de historicidade, é um ser que tem biografia, né? Aqui, então, a gente pode pensar um pouco no modelo do que era ciência na época de Frankl, né? Até mesmo Wundt, ao estabelecer o primeiro laboratório, né, e demarcar ali, era um experimento psicológico e não uma reflexão filosófica apenas, né? Ele também compreendia que a psicologia não era só fruto das ciências da natureza, porque quem estava no laboratório? Era um físico, era um químico. A própria palavra laboratório, né, vem da palavra do lema dos beneditinos, né? Labor e oratório. Trabalhar e orar. Esse é o trabalho do cientista, né? Aquele que está dentro de um laboratório, né? Muito bem e colocado. Tem uma influência da religião aqui, né? Você está rezando e trabalhando todos os dias dentro de um laboratório. Quem era essa figura? Era o cientista, né? Mas o Wundt ainda compreendia que há fenômenos que não são passíveis de serem apreendidos dentro de um laboratório, né? Ele vai fundar uma psicologia social, ou seja, uma psicologia que estaria também dentro das ciências humanas, dentro das ciências, né, do espírito, né, porque trabalhava com a linguagem, religião, cultura, eu não posso colocar tudo isso dentro de um laboratório, né? Então, naquele momento que fundou-se a psicologia, tínhamos duas formas de fazer ciência, sobretudo na língua alemã, né, em Leipzig, né, trabalhando lá no seu laboratório, né, vai também seguir aquela tradição. Há uma Naturwissenschaften, ou seja, uma ciência da natureza, e uma Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, né? E onde está a logoterapia dentro dessas duas, né, duas tensões aqui, né? Afinal, a psicologia nasce dentro de um laboratório, né, mas também está com o pé nas ciências do espírito, né, como os alemães denominavam, uma Geisteswissenschaften, né? Se a gente pegar a ontologia dimensional de Frankl, vamos ver que o ser humano pode estar nessas duas perspectivas também, né? Afinal, ele é um ser biopsíquico, né, mas ele não pode ser reduzido apenas à sua dimensão psicofísica. A dimensão psicofísica pode, de fato, ser estudada dentro de uma Naturwissenschaften, dentro de um laboratório, dentro das ciências da natureza. Afinal, somos também processos celulares, né? O ser humano compartilha algo com os animais, seja em sua dimensão psíquica, ou seja também em sua dimensão somática, né? Mas o que é o diferencial para o ser humano, né? É a sua dimensão espiritual, dimensão noológica, que é mais ampla. E Frankl considerava que essa dimensão não é superior, né? Não há uma relação hierárquica, apenas uma relação em que essa dimensão abarca as demais dimensões. É uma relação de amplitude, é a dimensão mais ampla, ela deve abarcar também as outras dimensões. Ou seja, se abarca as outras dimensões, deve também influenciar as outras dimensões. Por isso que um vazio existencial, uma depressão noogênica, ou uma neurose noogênica pode também afetar o psicofísico. Assim também como a realização de sentido, ou de sentidos na vida, pode também afetar o nosso psicofísico, né, de forma positiva. Isso, então, foi uma grande descoberta de Viktor Frankl. Compreender que o sentido tem efeito terapêutico, o sentido que está na dimensão do espírito humano, na dimensão da noológica, ele também pode influenciar a nossa dimensão do nosso psicofísico. Então, essa é uma grande descoberta de Frankl, esse efeito terapêutico que ele vai encontrando no próprio encontro do sentido, né? Então, ao meu ver, esse foi uma das principais descobertas de Viktor Frankl, uma das principais contribuições da logoterapia, ver essa força desafiadora do espírito humano, que pode, então, transcender até mesmo as condições somáticas e as condições psíquicas do ser humano, né? O que a gente via, então, nas ciências da natureza, né, se explica por causa e efeito.
né? Enquanto as ciências humanas, ou as ciências do espírito, é mais descritiva, compreensiva, né? Ou utiliza-se de um método fenomenológico, né? Aqui, então, vemos uma tensão também, né? Na época de Frankl, a linguagem que se utilizava para compreender o ser humano, na época, era repressão, sublimação, ou seja, uma linguagem das ciências da natureza, né? E Frankl utiliza uma outra forma de linguagem, a força desafiadora do espírito humano, né? Ou seja, uma linguagem que vem das ciências do espírito, né? Ou seja, uma Geisteswissenschaften, né? Das ciências humanas, né? Ou uma vontade, o ser humano, a palavra vontade também é muito interessante, porque a gente não vê na psicologia, né? Não deriva-se da psicologia muito mais, deriva-se muito mais da filosofia, né? Então Frankl vai voltar-se para a filosofia, o saber filosófico, né? Para poder compreender o ser humano. Não só do saber filosófico, mas também da literatura. Quantos livros Frankl cita apenas no livro Em Busca de Sentido, né? Vários autores da filosofia, vários autores da literatura, né? Dostoiévski, Tolstói, outros autores que... Por que Frankl utilizou outros autores e não psicólogos, né? Claro, Frankl também utiliza, né, uma linguagem da psicologia, mas, sobretudo, uma linguagem filosófica e uma linguagem da literatura, porque na literatura é onde se produz a dimensão humana. A dimensão espiritual está constituída na literatura. Então, Frankl utiliza-se da literatura para uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento. Eu posso conhecer o ser humano a partir da filosofia e a partir da literatura. Então, usa-se a palavra vontade, a palavra liberdade da vontade, vontade de sentido. Frankl fala de fé, fala da esperança, fala do amor. Ou seja, não é uma linguagem das ciências da natureza, né? Ciências naturais, a gente vê lá sublimação, né? Repressão vem de represas, sublimação da química, né? Das ciências da natureza, né? E Frankl utiliza-se de uma outra linguagem para fundar o seu pensamento. Uma linguagem humana para compreender o especificamente humano, né? É interessante, Marcos, que o Max Scheler diz o seguinte, que a psicanálise seria uma alquimia, produz bondade e amor a partir dos instintos, né? Então, como pode, né, o instinto produzir a bondade humana, produzir o amor humano, né? Isso é o espanto de Max Scheler, e o Max Scheler foi quem mais influenciou Viktor Frankl, né? E Frankl chega a dizer que a logoterapia seria a aplicação prática do pensamento de Max Scheler, né? Então, o Max Scheler acusa a psicanálise de ser uma alquimia, né? Ou seja, não é uma ciência, né? Não é uma ciência humana. E Frankl está, então, querendo fundar uma ciência humana, né? Uma ciência que compreenda cada vez mais quem é o ser humano, né? Algo interessante também, quando Frankl fala da fé, da liberdade, da vontade, da esperança e do amor. Frankl diz, quando ele fala da vontade, não é um voluntarismo, né? Você não pode exigir ninguém que tenha vontade de fazer algo, né? O próprio sentido, ele desperta a nossa vontade. Então, quanto maior consciência dos valores e do sentido, né? O sentido que é situacional, o sentido que é pessoal, né? Que muda de momento para momento, maior a minha vontade de realizar esse sentido. Ou seja, o que Frankl está dizendo, a vontade precisa de um fundamento. Assim como outros fenômenos, como a fé, a esperança e o amor. Eu não posso exigir a ninguém que tenha fé. Ele precisa de algo crível para poder ter fé. Eu não posso exigir de ninguém ter esperança. Eu preciso ter um fundamento para ter esperança. E também eu não posso exigir de ninguém que ame outra pessoa, né? Eu preciso de alguém que eu escolha para amar, né, livremente, e que me atraia livremente para ser um homem que ama, né? Então, o que Frankl está falando não é de um voluntarismo, e sim de um fundamento para a vontade, um fundamento para ter uma vontade de sentido, para ter fé, esperança e amor. Aqui é interessante que ele fala das 3 virtudes teologais, né? Ou seja, Frankl, apesar de ser judeu e ter muitas influências do judaísmo, né, isso é muito interessante, a gente ter essa influência do autor da sua própria cultura, né?
Claro que o psicólogo, quando está fazendo uma teoria, ele não vem do vácuo, ele não está no vácuo. Ele está em um contexto, né? Ele vem de uma cultura, e essa cultura também ajuda a pensar, sobretudo no caso do Viktor Frankl, quem é o ser humano. Então, ele está também sendo influenciado por essa visão judaica do mundo, né? Embora Frankl está fazendo ciência, claro, inegavelmente, né? Está com o pé na ciência, ele está pensando no sistema de psicoterapia totalmente científico, né? Mas claro que essa visão de homem pode ter, possivelmente, sido influenciado também pelo seu judaísmo, né? Então, Frankl começa a pensar também num posicionamento crítico em relação a algumas posturas da psicologia da época dele, né? Claro que a gente não pode criticar a psicologia atual, porque Frankl estava pensando na psicologia na primeira metade do século XX, e depois, posterior à guerra, ele vai construindo cada vez mais o seu pensamento e vai, então, fincando diferenças entre o seu sistema de pensamento e os demais. Então, 3 pensamentos, né, que Frankl critica, né? O determinismo, mas não que o ser humano não seja condicionado, o ser humano é condicionado também. Na sua dimensão psicofísica, o ser humano é condicionado. Na sua dimensão noológica, ele pode vir a ser incondicionado. Então, Frankl está se contrapondo não apenas o determinismo, mas o pandeterminismo, aquela concepção de que o ser humano não tem nenhuma liberdade, né? O ser humano é condicionado para Viktor Frankl, mas na sua dimensão psicofísica, mas ele pode vir a ser incondicionado. Ou seja, o que Frankl está dizendo é que a dimensão noológica ela é facultativa, não é obrigatória. O que é obrigatório é o paralelismo psicofísico. Isso sim é obrigatório, né? Se eu tenho medo, meu coração dispara, ou tenho sudorese, né? Isso é um paralelismo do meu psicofísico. Exato. Frankl trabalha com o antagonismo, né? A palavra antagonismo, né? No psíquico, né? Então, você pode também, apesar de, né, você tomar uma postura antagônica, né? Então, isso é facultativo, não é obrigatório, né? O ser humano pode recorrer, pode acessar essa dimensão. E esse é o papel do terapeuta, né? Ele ampliar essa dimensão a tal ponto que ele possa também influenciar nas outras dimensões. Outra crítica de Frankl da psicologia da época é a homeostase, né? E as teorias psicológicas, muitas teorias, né, se construíram a partir desse conceito de homeostase, que o ser humano não pode estar em um estado de tensão. Ele sempre tem que estar em equilíbrio, né? Se perde um pouco a tensão, ele tem que voltar ao estágio de homeostase, né? E Frankl compreende que é necessário uma certa dose de tensão, né? Aquela tensão existencial entre o ser e o dever ser, entre quem eu sou e quem eu posso ser, o que eu posso realizar ainda no mundo. Isso ajuda o ser humano também a sobreviver. Isso tem um valor de sobrevivência, né? Então, o ser humano precisa de uma dose de estresse também, né? Que não é fundado, logo não é fundado no sistema da homeostase, né? E é saudável, né? E é saudável, sim. Isso também repercute na saúde mental do ser humano. Ao contrário, o ócio, né, tem uma repercussão negativa na saúde mental do ser humano, né? Então ele precisa de um pouco de estresse também. Outra compreensão que ele vai criticar é o reducionismo, que já falei, não é? O nada mais que. O reducionismo é um tipo de niilismo moderno. E Frankl, então, compreende que, a partir de um momento que um amigo dele, da sua juventude, comete suicídio com um livro de Nietzsche nas mãos. Ele compreende que há uma relação entre o niilismo e a saúde mental, né? Então, são esses 3 aspectos que Frankl vai fazer a crítica à ciência da sua época, né? De como se fazia ciência. O determinismo, a homeostase e o reducionismo, que é também um tipo de niilismo. O que acontece, então, no determinismo? O ser humano não é responsável, né, pelos seus atos, né? Então, alguém que agride, porque tem uma pulsão agressiva, né, eu precisava agredir aquela pessoa, né, porque eu não fui responsável, né, logo eu não sou responsável, porque eu tenho uma pulsão, né? E essa pulsão, esse instinto, essa pulsão vai me determinar, né? Aqui, Frankl aponta esse determinismo como exatamente nesse nível da agressividade humana, né? O ser humano pode dizer não também,
tem essa capacidade de dizer não. Claro que ele tem os instintos, né? Mas os instintos não têm o ser humano. Ele é um ser que decide até perante aquilo que o determina, aquilo que o condiciona. Né? Na homeostase, Frankl, então, compreende também que quando o ser humano está em estresse, logo ele procura, né, a partir desse modelo da homeostase, procura o seu bem-estar, ou seja, por meio, em geral, da drogadição. Né? E no niilismo, o que acontece com o reducionismo, com essa visão que nada tem sentido, né? E que muitas vezes está por trás de algumas afirmações terapêuticas, né? Gerando iatrogenias, Frankl compreende que ali existe também um perigo do suicídio. Né? Aderir a essa visão do niilismo é possível também repercutir até mesmo no valor da própria vida. Vai mitigando o valor da própria vida. Né? Então é interessante que Frankl relaciona o determinismo, a homeostase e o niilismo com a tríade do vazio existencial, né? Com a agressão, drogadição e o suicídio. Frankl vai construindo uma teoria que é harmônica. Né? A forma, a estética de Frankl pensar, a estética de Frankl construir o seu pensamento, né? É uma teoria harmônica, esteticamente harmônica. Né? Uma outra questão também, que aqui a gente pode pensar na diferenciação também, né? Ou a contribuição de Frankl dentro da psicologia, né? Sobretudo da sua época, né? É que o que se constitui como ciência, né? Ou ciências particulares, né? Como a psicologia, como enfim, a biologia, a química, né? Elas tomam por objeto uma parte da realidade. Né? A psicologia, se a gente pensar hoje, qual é o objeto da psicologia? Né? Depende da teoria. Né? Se pegar a psicanálise, né, a gente vai pensar o objeto da psicologia é o inconsciente, logo o método seria associação livre. Né? Ou seja, tomou uma parte da realidade. Né? As ciências particulares pegam uma parte da realidade para estudar. Né? Qual o perigo que Frankl alerta? Né? Que o perigo é que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. O perigo é que esse especialista se torne um generalista. Né? Generalista. Aí está o perigo. Né? Ele olha a árvore e pensa que está enxergando a floresta. Né? Exatamente, ele pegou a árvore e achou que era a floresta na sua totalidade. O que Frankl aprende com a filosofia, então? Né? É o enfoque da totalidade. Né? Eu não posso pegar uma árvore e dizer que a árvore é a própria realidade. A árvore é apenas uma parte. Né? Não tem nenhum problema ser um especialista. O que Frankl alerta é que o especialista não pode ser um generalista. Eu não posso generalizar. E Frankl viu esse movimento também dentro da ciência. Né? Por exemplo, Freud analisou apenas as histéricas de Viena, né? Ou seja, as neuróticas de Viena. Né? E a partir dessa análise, ele faz uma generalização. Né? Ele compreende que todo ser humano foi um dia um broto de Édipo. Ele generalizou a partir dessa experiência apenas com pacientes histéricos. Né? Ou seja, pessoas que eram adoecidas, tinham um transtorno, né, histérico, um transtorno neurótico, ele extrapolou para o ser humano saudável também. Né? Então, o enfoque de Frankl é a totalidade. Né? Sem contar que Freud esteve na época vitoriana, então a época de muita opulência, né? Bem diferente. Sim. Isso, onde a época de Freud, a repressão era sexual. Né? E Frankl compreende que a nossa época, e eu acho que ainda estamos na época de Frankl, né? Não é mais a repressão da sexualidade, e sim a repressão é falar da vida como se ela tivesse sentido. Aí está a repressão atual. Né? Então, Frankl vai compreender a totalidade. Para compreender a totalidade, Frankl vai construindo uma antropologia filosófica, né? Que constitua uma visão de homem e também uma visão de mundo. Quem é o ser humano para Viktor Frankl? É um ser que decide, é um ser consciente, é um ser biopsico-espiritual. Essa é a visão de si, a visão do espírito humano. Né? A visão do mundo interior, ou seja, o microcosmos. Né? A visão de mundo, temos aqui então o que se constitui o mundo para Viktor Frankl. O mundo é constituído por valores e sentidos. Pessoas que estão esperando serem amadas, para serem amadas, trabalhos a serem realizados, ou seja, o mundo é constituído por valores.
esse mundo externo também é importante para a sua teoria, o mundo exterior. E Frankl, de alguma forma, fala nesse macrocosmo, né? O macro, o micro e o macro. O homem é uma unidade também, não é só uma unidade biopsicoespiritual, não é apenas um mitas multiplex. Para Frankl, há uma unidade entre o homem e o mundo. Então, foi um dos primeiros teóricos a pensar nessa unidade, homem e mundo. O homem, quando Frankl dialoga com Heidegger, né, ele compreende o homem é um ser no mundo, o homem é enraizado no mundo. O que significa isso, o homem é um ser no mundo? O ser é um ser em relação. Sempre eu estou em relação a algo, alguém, a natureza, ou em relação comigo mesmo, ou em relação com o seu Deus. Então, esse é o ser humano, é um ser de relação, um ser que está se relacionando constantemente com o mundo. Há uma unidade entre o homem e o mundo. Essa visão de Frankl é muito importante para o pensamento e a compreensão da logoterapia dentro de um aspecto da psicologia, né? É um primeiro sistema de psicologia que leva em consideração não apenas o ser, mas a relação ser e mundo, né? Isso é fundamental para a gente compreender, de fato, um novo sistema, um sistema de psicologia que leva em consideração também essas duas metades, né? Essas duas faces de uma mesma moeda, que é o homem e o mundo, né? Então, como profissão, né, Frankl vai estabelecendo também uma profissão do cuidado, né? Uma ciência de cura. Primeiro ele estabelece o seu sistema de psicoterapia como um sistema também antropológico, né? Uma visão de homem e de mundo, para colocar em prática. E como colocar em prática essa visão de homem e de mundo, né? Frankl diz, bom, se a gente se volta muito para a técnica, né? Ou seja, a terapia também é ciência, né? A gente não pode tirar esse o nosso pezinho lá fincado na técnica também ou na ciência, né? Mas se eu fico apenas nessa face, eu vou tratar o ser humano como uma máquina que eu posso consertar. Eu tenho uma técnica que vai consertar esse ser humano que está quebrado. É a visão mecanicista do ser humano, ao se relacionar, ao tratar o ser humano por meio da técnica, né? Por outro lado, a psicoterapia é arte. Então, há esse equilíbrio constante entre arte e técnica, entre arte e ciência. E Frankl era especialista na arte de improvisar. A arte é essa improvisação, essa intuição. A arte não é produzida ou originada no intelecto. A arte, ela advém de forças espirituais. E para Frankl, forças espirituais inconscientes, né? Ou seja, a arte está na vivência e na intuição. Então, a psicoterapia é um encontro existencial. O artista, ele se dirige para um ser e para um acontecer concreto. Um ser que não é ele mesmo, né, que é a obra de arte. E esse ser vai acontecendo de forma concreta quando você extrai uma escultura de uma pedra. Isso é um acontecimento concreto. A psicoterapia também tem que se assemelhar a esse escultor, né, que se relaciona e se dirige a um ser e a um acontecer concreto. Ou seja, é por meio do encontro existencial que ocorre, então, o processo terapêutico, por meio da criatividade, por meio da intuição, por meio da vivência e não do intelecto e da técnica. Então, isso é um diferencial importante, né, numa teoria, numa abordagem prática, humanista e existencial, né? Talvez a gente não considere tanto a logoterapia como uma abordagem humanista, mas muito mais existencial. Mas quando Frankl está falando desse encontro terapêutico, ele se remete a Rogers, né? Porque ali Rogers descreveu esse encontro terapêutico, né? O que muda, o que transforma é um encontro, né? O que é transformador é um encontro autêntico, um encontro de um ser humano com outro ser humano. Um ser humano que busca sentido e um ser humano que quer encontrar sentido na relação terapêutica também. Pois não? Ele fala que é mais do que esse encontro eu-tu, né? Porque eu-tu mediado por um sentido. Que esse é um diferencial que ele fala disso que o Buber aponta, Martin né? Buber. Traz na sua teoria. Isso. Há um logos também. Nesse diálogo, que é um encontro existencial, há um terceiro elemento, né, que é o logos, né? E que ambos estão direcionados, né? Terapeuta e paciente estão se direcionando para esse logos, para o sentido. Sem a dimensão do logos também,
Claro, não seria uma terapia humanista, não seria uma terapia existencial, né, na ausência do Logos. Né? Então, esse diferencial é importante também, é uma contribuição também a mais, que Frankl vai avançando também na perspectiva terapêutica, numa concepção mais existencial. Né? Então, outra diferença também que a gente pode fazer e relacionar com a psicologia mais moderna, né, é a psicologia positiva. Né? Muita gente pensa, a logoterapia seria uma psicologia positiva, não é? E há uma confusão, às vezes, né? Será que a logoterapia estaria... E, de alguma forma, a logoterapia pegou nesse bonde também, né? Subiu nesse bonde, né? E aproveitou-se também para se mostrar, né, como uma terapia moderna, uma terapia atual, que é possível também ajudar o ser humano moderno. Né? Mas há um diferencial importante também a ser dito nessa perspectiva. Né? Claro que tem coisas importantes em todas as teorias. Né? E Frankl foi aquele que reconheceu o que há de bom também nas teorias. Soube ver o que há de interessante também, há de positivo no ser humano, e também o que há de positivo no saber teórico. Né? Frankl não descartava uma teoria, né, porque alguém se equivocou em um dado momento. Né? As pessoas poderiam acertar também outras perspectivas, em outros parágrafos também. Né? O Frankl sempre viu o todo, e não uma parte. Né? Assim também como ele viu o todo do ser humano. Na psicologia positiva, de forma geral, a psicologia também, né, está centrada naquilo que é bom para alguém, é o bem-estar. Né? O que é mais importante é o seu bem-estar. Né? E é nessa perspectiva que Frankl vai discordando também da psicologia moderna. Né? O mais importante não é estar bem, mas ser bom para algo ou alguém. Aqui entra um elemento da autotranscendência. Na Argentina, a gente escuta alguns colegas falando, né, se contrapondo o bem-estar com o bem-ser. Né? E até mesmo se contrapondo ao conceito de saúde da OMS, né? A gente vai chegar a essa conclusão, né? É um bem-estar completo, né? Biopsicossocial, né? Também espiritual. Será que alguém pode estar num completo bem-estar? Será que o bem-estar seria uma meta a ser atingida? E Frankl faz uma crítica a essa sociedade narcisista. Né? Estamos numa sociedade narcisista, né? O ser humano sempre quer estar bem, sempre quer estar em equilíbrio, né? E Frankl aqui faz uma crítica pertinente. É necessário não buscar o prazer, ou a felicidade, ou o bem-estar. O bem-estar e o prazer e a felicidade são consequências adicionais da realização de um sentido. O mais importante, então, é ser bom para algo ou para alguém. Então, o terapeuta deve ser aquele que deve ajudar ao paciente a encontrar no mundo um aspecto que ele possa transformar, que ele possa amar, que ele possa se doar também. Né? O ser humano, então, ele busca algo que ele possa, então, transformar, ele possa transcender de si mesmo, transcender os seus desejos, o seu próprio bem-estar, para se doar para alguém ou para uma causa também. Esses dois aspectos são importantes, porque não é só para uma pessoa, eu posso me doar também para uma causa. Né? E aqui, Frankl também não tira esse aspecto, isso é muito importante ser dito, o aspecto da comunidade. A vida só ganha sentido quando o ser humano transcende para a sua comunidade, a comunidade humana. É na comunidade que o ser humano ganha um sentido. Né? Então, esse aspecto, digamos, social da logoterapia, né? E Frankl vem dessa tradição também, e se a gente pensar da tradição judaica, o judeu se realiza onde? Na sua própria comunidade. Não há ninguém que se realize sozinho. Né? E Frankl vem dessa tradição onde o ser humano é um ser para a comunidade. É um ser referido à sua própria comunidade. E é na comunidade que cada ser tem um diferencial, tem um sentido. Né? Isso, às vezes, não é dito, não é, pelos logoterapeutas. É importante também a gente relembrar, né? Porque, às vezes, a logoterapia parece muito algo individual. Eu já tive questionamentos em palestras, né, dizendo que, bom, a logoterapia parece muito algo individual, a pessoa busca o seu sentido e pronto. Né? Não, o ser humano nasceu para transformar algum aspecto do mundo. Né? Para transcender para a sua comunidade. Para transformar o mundo em algo melhor do que ele encontrou.
Isso é um sentido, isso é o sentido da totalidade, isso é o sentido que o ser humano encontra no próprio mundo. Por isso que o homem e o mundo se constituem para Viktor Frankl como uma unidade indissociável também. Assim como é a sua dimensão neurológica, biológica e espiritual. É unitas multiplex. Tá? Esse pensamento também Frankl vai abordar nessa relação com o mundo. Tá? E se a gente pudesse resumir, então, né, a função ou as áreas de indicação da logoterapia, não é? Frankl deixa bem claro, né, no fim, em algumas obras, né, 5 funções, para a gente, enfim, depois abrir um pouco para o diálogo, né, 5 funções fundamentais do logoterapeuta. Né? Primeiro, Frankl constitui a logoterapia como uma terapia específica. Uma terapia para neurose noogênica, direcionada para a dimensão noológica, né? Direcionada para o logos, ou quando tem um problema de vazio existencial. A logoterapia surge nessa perspectiva como uma terapia específica. Depois, Frankl pensa também numa terapia não específica, a segunda função da logoterapia, para algumas neuroses que têm origem psicogênica, né? Neurose sexual, neurose de angústia, transtorno obsessivo-compulsivo, insônia, problemas psicogênicos que a logoterapia também vai desenvolvendo uma forma para ajudar o ser humano. Né? Então, é possível também pensar numa terapia não específica. A específica é para neurose psicogênica. Né? Perdão, neurose noogênica. Conflitos de valores, né? Conflitos morais que poderiam levar também ao adoecimento psíquico. Né? Depois também uma terceira indicação para doenças somatogênicas incuráveis. Né? O que Frankl chama de uma pastoral médica, ou cura médica de almas. No Hospital de Viena, o imperador tinha pedido para colocar no portal não só curar, mas também consolar o enfermo. Então, essa também é outra tradição de Viktor Frankl, né? Uma tradição judaica, né? Consolai o meu povo, né? Também encontra-se no Antigo Testamento. E Frankl traz essa visão também para a sua prática médica. Né? Não apenas curar o ser humano, mas também consolar o ser humano que sofre. Né? Então, nessa perspectiva, Frankl vai inaugurar uma cura médica de almas. E hoje estávamos discutindo, né? Mas quem pode aplicar a cura médica de almas? Né? É o médico, né? É uma função comum. É o psicólogo que está fazendo cuidados paliativos, né? Também, né? Então é possível também pensar, bom, a logoterapia surge como algo específico, né? Atua na dimensão noológica, também atua na dimensão psíquica, porque somos psicólogos também, psicoterapeutas, né? Precisamos atuar nessa dimensão também. E há uma dimensão, há uma outra função na logoterapia que é compartilhada com outros profissionais, como o médico, por exemplo, que Frankl, na época, dizia que o médico poderia consolar também o enfermo quando não se pode mais curar. Né? Então, nessa perspectiva, Frankl compreendia que a logoterapia também tem uma função importante em doenças somatogênicas incuráveis. Né? E essa é uma área que nós podemos atuar também, assim como médico, assim como outros profissionais, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o profissional de saúde. Né? Também uma quarta indicação para fenômenos sociogênicos, como é o vazio existencial. Então, o social não pode ser retirado da teoria de Frankl, porque o vazio existencial para Viktor Frankl é uma neurose sociogênica. Está na raiz da própria estrutura da sociedade. Tem sua origem na própria estrutura da sociedade. Ou seja, a sociedade vai, de fartura sobretudo, né, vai suprir as necessidades humanas, né, ou quase todas. Bom, não estou dizendo agora na época de pandemia, né? E Frankl estava naquele contexto europeu, né? Pensando nesse contexto europeu, naquele momento, a sociedade de consumo, ela criava necessidades, supria as necessidades e criava outras necessidades, menos só uma necessidade ela deixava de mãos vazias, era a necessidade fundamental de um sentido. Então, Frankl pensa como um fenômeno sociogênico o vazio existencial. Né? Então, poderia ajudar também a superar, né, o tratar desse fenômeno sociogênico que é o vazio existencial. Né? Por meio de prevenção. Né?
Por isso, Marcos, que aquele livrinho, Logoterapia no Contexto Educacional, né? Ele que trabalha com parábolas, fábulas, foi constituído como um manual para prevenção ou para promoção do sentido de vida, né? Prevenindo assim, se eu promovo o sentido, eu estou prevenindo o vazio existencial. Então, nessa dimensão mais sociogênica. Profilaxia também. Né? Uma psicohigiene, como o Frank fala, né? Exatamente. E a quinta indicação seria a prevenção das neuroses iatrogênicas. Né? O que é uma neurose iatrogênica? É causada por uma afirmação irresponsável de um terapeuta ou de um médico, né? E, em geral, com visões subhumanistas. Né? Ou seja, dizer a um paciente que a vida não tem nenhum sentido, que não adianta buscar um sentido. Em Frank, eu citava, né, alguns casos clínicos e chamava o terapeuta de cínico, ao não dar nenhuma esperança para o paciente, ao não tratar da angústia existencial do paciente. Isso independe de abordagem. Frank, eu não estava se contrapondo a uma abordagem específica, mas a postura do terapeuta. Isso é muito bom a gente deixar bem claro. Não é a gente se opor a uma abordagem, mas o que Frank estava fazendo era se opondo a algumas posturas iatrogênicas, que aprofundavam neuroses e que gerava também neuroses e também depressão. Né? E uma vez, muitos anos atrás, né, eu recebi uma paciente que ela dizia que estava apavorada porque iria morrer. E eu não entendia, a primeira entrevista, né, até o final da sessão não sabia de onde vinha essa angústia, né, da morte. Né? E no finalzinho da sessão ela dizia, eu vou morrer, eu tenho uma bactéria no estômago e a médica disse, se eu não tomar essa medicação, eu iria morrer. Né? Ou seja, foi uma neurose que foi provocada por uma afirmação irresponsável de um médico. Inconsequente. Então, esse cuidado também, né, com o ser humano. Né? A nossa fala também tem que ter uma repercussão positiva, né, para o ser humano e para o mundo. Né? Assim como um livro pode ajudar também a construir o mundo, Frank escreveu o seu livro Em Busca de Sentido, esse livro é um livro que tem um efeito terapêutico. É a palavra que constrói, mas a palavra também pode destruir. Pode destruir. Esse cuidado, então, com a palavra que Frank vai nos apresentar. Né? E vai indicar como abordagem terapêutica. Pois não? Tiago, seria possível dizer qual a diferença da logoterapia para todas as abordagens, uma diferença assim, fundamental da logoterapia para todas as outras abordagens da psicologia? Eu vejo muito como essa abertura. Esse é um diferencial importante. O homem é um ser aberto, radicalmente aberto para o mundo. Né? Então, a partir desse pensamento de abertura, Frankl constrói o pensamento de autotranscendência, né, como a essência da existência humana, a meta mais elevada da existência humana, é a autotranscendência. Ao ponto de Frankl dialogar com Maslow. Né? Quando Maslow colocava no topo da pirâmide a autorrealização, né? E Frankl foi várias vezes aos Estados Unidos e dialogou também com Maslow. Né? E esse artigo é interessante porque Maslow comentando um artigo de Frankl, né? Publicado em uma revista humanística. E nesse artigo, Maslow dizia, eu concordo com Viktor Frankl, a meta mais elevada da existência humana deve ser a autotranscendência. Né? E, por consequência, surge a felicidade, o prazer, a realização. Não seria a autorrealização como meta principal. Né? Eu vejo esse elemento da abertura, não só a autotranscendência, mas esse elemento de abertura, um ser de relação, um ser aberto para o mundo. Eu acho que aqui está a constituição de uma psicologia moderna, uma psicologia atual. Né? Daria para dizer, quando a gente pensa em contribuição... Vou estar abrindo para todos agora, fazer os comentários e as perguntas, tá? Tá. Porque já vai encerrar também, né? Pelo tempo já vamos caminhar para o encerramento. Isso. Então, assim, daria, diante de tudo que já ouvimos, que tu falaste, quando a gente pensa assim, qual seria uma contribuição central da logoterapia para a psicologia? Nessa perspectiva, eu vejo como uma ontologia dimensional. Né?
Frankl foi o primeiro a falar da dimensão espiritual, e uma dimensão espiritual que ele bebeu no seio da filosofia, no conceito filosófico do que é espiritual, né? Do movimento espiritual. Frankl nunca fala de espírito, né? Porque espírito está muito ligado ao religioso, né? Frankl fala da pessoa espiritual, do movimento espiritual. Então, esse movimento que Frankl está interessado. Frankl dá uma grande contribuição ao compreender o homem como ser biopsico-espiritual, né? E interessante que hoje a gente vai se voltar para Viktor Frankl, né, como um dos precursores. Quando se fala de espiritualidade, em alguns autores modernos, né, eles dizem a espiritualidade é uma busca de sentido, né, e o que fazem dá um ponto ali, né. Frankl não diz apenas isso, né? Frankl vai compreender a espiritualidade de uma forma muito mais ampla, né? É também a busca de sentido, né? É a busca pelos valores, a compreensão do senso estético, o senso ético, o amor. Claro que tudo está relacionado com o sentido, né? Mas ele vai fazer uma dinâmica, a dinâmica espiritual. Assim como Freud, ele nos apresentou uma psicodinâmica, Frankl dá uma grande contribuição a fazer uma análise existencial da dinâmica espiritual, ou da noodinâmica. Isso é uma contribuição ímpar, né, de Viktor Frankl, né? Aqui é uma contribuição, uma das maiores, o diferencial de outras teorias, e teorias até que reconhecem Viktor Frankl, né? Mas param quando vão falar da busca, da espiritualidade como busca de sentido. Frankl é muito mais profundo porque ele vai beber em uma filosofia, em uma antropologia, em uma visão da totalidade e nunca a visão da parcialidade. Nunca é parcial. Frankl vê o todo, né? Isso é uma forma... espiritual, né? Isso é uma ser forma... humano completo, integral, né? Uma forma judaica de ver o mundo, né? Ver a totalidade, ver o todo. Isso ajudou a descobrir a logoterapia, né? Essa cultura judaica dele ajudou a construir o seu pensamento psicológico. Tiago, querido, muitíssimo obrigada. E aí, não só em nome da Blay, né, mas em nome de aqui os comentários, né, as pessoas estão muito gratas, né, a essa oportunidade, né, dizendo que fez muito sentido, né, te ouvir, esse momento de aprendizado mesmo. Então, assim, acho que todas as pessoas, assim, os comentários aqui, nós tínhamos tirado para não ficar na frente, assim. Mas aí o Marcos colocou de volta, e assim, eu acho que esse sentimento de gratidão, né, de aprendizado que eu estou, me parece que é o sentimento que as pessoas também que te ouviram estão. Então, assim, muito, muito obrigada, Tiago, pela tua contribuição, pela tua sabedoria, a tua competência, né? Tu és uma pessoa, com certeza, assim, uma grande referência e nos ajuda muito a compreender o pensamento do Frankl e poder pensar de uma perspectiva séria, né, a logoterapia, naquilo que são os fundamentos filosóficos, naquilo que são os conceitos da logoterapia, a sua aplicabilidade, né, fazer essa interface com a psicologia de modo geral, com as outras abordagens, e, enfim, né, pensar esse ser humano. Então, acho que a tua fala assim, vem muito ao encontro do que a gente tinha pensado quando pensamos no que a Blay poderia fazer em comemoração ao Dia do Psicólogo. Né? Que aí é isso, né? Como que o pensamento do Frankl pode contribuir para esse olhar da psicologia de uma maneira bem abrangente, essa visão de homem na sua totalidade. Então, assim, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Tem um minutinho, tem uma pergunta aqui do Edson, perguntando se existe algum... Edson Psicologia, se existe um livro no qual o Frankl aborda essa questão social, como o senhor falou. Eu queria... Psicoterapia e Sentido da Vida, Frankl fala da comunidade, a comunidade humana. Ele faz uma contraposição no mosaico. A comunidade é um mosaico. Cada pedrinha no mosaico é uma pedrinha diferente, tem uma cor diferente e é insubstituível, né? E só ganha sentido no conjunto da obra, né?
Então, nesse momento, em psicoterapia e sentido da vida, quando o Frankl fala da comunidade, né? Comunidade humana. E diferente, então, da massificação, que ele compara com paralelepípedo. Cada pedra pode ser retirada, removida e substituída. Essa é a massificação, é a crítica que Frankl faz à sociedade que massifica o ser humano, despersonaliza o ser humano. Despersonaliza, isso. Perfeito. Então, em psicoterapia e sentido da vida, ele vai contribuindo, né, para essa visão da sociedade, né? O homem transcendendo para o mundo, para a sociedade, como uma pedrinha, né, num mosaico que a gente vai contribuindo para formar uma totalidade. Dessa relação, né, Tiago? Relação no mundo com as pessoas, né? Isso, essa unidade entre o homem e o mundo. E Frankl até compara com a figura do Yin Yang, né? São duas imagens, né, que não podem se separar, né? Assim também o homem está se relacionando com o mundo, né? Está dentro do mundo, né? Está se relacionando com o mundo dos sentidos, né? Então, Frankl é sempre inclusivo, sempre inclui, né? O homem está no mundo, o mundo contém sentidos, né? E até chegar na compreensão de um suprassentido, que abarca também as outras dimensões, né? A dimensão humana e a dimensão do mundo, né? Então, se a gente pensar, o homem está dentro do mundo, está cada vez mais, Frankl vai ampliando, né, o sentido e o suprassentido, né? Como se abarcasse todo o mundo, abarcasse todo o ser. Maravilha, professor Tiago. Puxa vida, olha, a Blay, né, em nome de toda a diretoria, teve a honra, né, de poder ter esse privilégio mesmo, porque essa live, esse leque compreensivo, né, compreensivo, que você colocou a logoterapia para ser estudado, né? Na verdade, a gente tem que pegar essa live e pegando você passou assim o caminho, né? Ó, vai para esse caminho aqui e vai clareando as coisas, né? Vai clareando, né? Vai ficar disponível, né, no Instagram da Blay. Vai ficar disponível. Lembrando, você citou muito, Tiago, a questão da origem judaica do Frankl. Então, já pegando esse gancho, que no dia 2 de setembro agora, né, quando comemoramos os 24 anos de falecimento do nosso Frankl, né, em 1997, nós estaremos apresentando também uma live, terceiro encontro com o escritor, né, e a entrevistada será a Bela Rebeca, autor de um livro exatamente com essa temática. Então, já deixamos todos convidados para essa live, que vai ser na quinta-feira da próxima semana, às 20 horas. Tá. Que bom, muito boa escolha. Isso, então. E assim, tem muitos elogios aqui, tá? Muitos elogios, agradecimentos, achando maravilhoso, tá? Inclusive da nossa presidente, agradecendo no comentário, a Sônia Nascimento. Sônia, sim. Muito obrigado, Sônia, pela acolhida de sempre. Isso, então, assim, em nome de toda a diretoria, né, agradecemos. Francisca, por favor, você pode ficar à vontade de fazer o encerramento. Não é isso, é o que eu já disse, né? Só temos que agradecer mesmo e dizer da nossa alegria, felicidade e honra em tê-lo conosco mais uma vez, Tiago. Tu és realmente uma grande alegria. Obrigadão. Eu que agradeço, eu agradeço muito esse encontro, né? Virtual, né? Mas muito afetivo. E a logoterapia sempre me proporcionou esses encontros, né? Pessoas assim, fantásticas, né? Meu primeiro encontro foi com o Gutenberg, depois com o Isaac Chausa. Você sabe que esse encontro aqui, Tiago, remete àquele encontro lá de 1995. Sim, 94, né? Isso. Nós nos encontramos lá, estávamos lá em 1994, no primeiro encontro lá em Campina Grande. Aquela fotozinha que o Gutenberg postou lá, uma foto não tinha, né? Exatamente a Francisca bem no centro, assim, né? E nós dois no extremo. Eu do lado esquerdo, você do lado direito. E hoje estamos novamente aqui falando de Frankl, reunidos aqui. Isso é fantástico, né? Esse encontro humano, que é a logoterapia, que Viktor Frankl proporcionou, né? Nos proporciona ainda hoje. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos, né, que também atenderam ao nosso convite, né, em nome aqui da Blay, todos associados, não associados. Então, assim, é uma alegria enorme tê-los conosco. E esperamos, em algum momento,
o encontro presencial, porque assim, né, fica tão estranho, a gente fica só aqui Isso. vendo os três, né, e vendo os comentários, mas enfim, é o que é possível, É possível. mas, né, uma alegria. Obrigada a todos pela presença e participação. Então tá bom. Beijo, Thiago. Até a próxima, gente. Dia Grande 2 de abraço. setembro, Tchau, nova Marcos. live, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Thiago, um abraço. Grande abraço, Marcos.